É. Caramba. Estava aqui ouvindo louvor e me lembrei de algo. De quando o Senhor ainda não tinha me encontrado. Eu lembro que eu sempre fui intenso em tudo que eu fiz. Quando era para buscar alguma coisa, eu ia até o fim dela, até o mais profundo. Passei por muito tempo em depressão. Durante alguns anos eu estive em depressão e eu era intenso nisso também. Buscava ir no mais profundo da tristeza e eu consegui. Eu me encontrei em um lugar de trevas onde o mundo tinha cor, mas para mim era tudo escuridão. Tinham pessoas ao meu redor, mas eu não tinha ninguém. Pessoas diziam que me amavam, mas eu não via o amor. Eu não enxergava o que era amor. Eu não amava e não via o amor. Eu era simplesmente um casulo vazio, uma alma sem caminho. Assim como as raposas, elas cavam toca onde estiverem. Eu buscava qualquer lugar para poder estar, mas mesmo assim me sentia vazio. E um dia eu, em cima de uma laje, da minha laje, porque todos os dias eu buscava algum lugar para ficar e pensar na vida. E dizia: ninguém me ama, não tenho amor de ninguém, estou sozinho neste mundo. Tinham milhões, bilhões de pessoas no mundo, mas eu só via que só existia eu, porque eu me mergulhei numa tristeza tão profunda que eu já não enxergava mais nada. Eu respirava, falava para mim mesmo, porque o meu corpo mandava, porque se pudesse eu não respirava mais. Eu ansiava a morte, como se ela corresse de mim e eu corresse atrás dela. Mesmo em meu coração, como o Senhor é bom, Ele deixou um versículo no meu coração, na verdade, uma palavra dele, que aquele que se suicida, ele não tem perdão. E era o que eu mais pensava no meu coração: se eu me suicidar, eu não tenho perdão. E isso ressoava no meu coração muito forte. Tanto que isso que me segurou para não me matar, para não tirar a minha vida. Mas o Senhor é incrível. E uma coisa que o Senhor fez por mim, muito grande, que eu até hoje lembro, foi que no mais profundo da tristeza, Ele ainda me encontrou. Um dia, quando eu me deitava na laje, pois todos os dias eu deitava em algum lugar, ou à noite ou de dia procurava algum lugar para olhar para o céu. Porque o que consolava a minha alma daquela tristeza, aquela angústia grande, era olhar para o céu. O meu anseio, a minha maior alegria era poder ver o céu azul. Era poder ver o céu azul, aberto e clareado de dia. E poder ver o céu estrelado à noite. A maior alegria da minha alma era isso. Era poder contemplar os céus. E todos os dias eu procurava isso. Isso era o meu consolo, isso que me mantinha firme. Nos meus momentos mais profundos de tristeza, quando eu ouvia músicas tristes, eu ia para esse lugar. Eu deitava nesse lugar, nessa telha, nessa laje, e ficava olhando para o céu. E um dia eu, procurando me aprofundar mais na minha tristeza, eu ouvi uma canção e não sabia que era um louvor. Oceanos. E estava em inglês. E eu ouvindo aquele louvor, aí sentindo meu coração sendo chamado para aquele lugar onde os meus pés podem falhar. Ali te encontro no mistério. Em meio ao mar confiarei, e ao teu nome clamarei. Além das ondas olharei, somente em ti descansarei, porque eu sou teu e tu és meu. E estava em inglês e eu senti como se fossem oceanos me cobrindo. E eu lembro que era um dia, eles de dia, eu deitado naquela laje, eu, caraca, aquele louvor
que eu não sabia que era louvor. Eu não sabia porquê, mas não me levava a estar mais triste, mas enchia o meu peito. E logo após a minha conversão, eu perdi a minha memória. Eu sofri um acidente, tive uma contusão cerebral e perdi a memória. Hoje, a sequela que ficou foi da perca de personalidade. Eu não lembro quem eu era, como eu agia, como eu fazia, como eu pensava. Eu não me lembro mais como eu era antes. Eu recuperei minhas memórias, sim, mas nem todas. Tem dias e dias que eu percebo que realmente eu esqueci coisas que eram recentes. Mas eu dou glória a Deus por isso, porque naquele dia que eu caí, o Senhor me resgatou. E naquele dia eu fui encontrado pelo Senhor. E sem memória, a única coisa que eu lembrava era de que Deus me acompanhou no hospital. E eu estava em um lugar que não era aqui, mas era com Ele. Ele me levou para junto dele e me trouxe de volta. E aí, eu refletindo nisso, veio à minha mente uma passagem de Salmo 139 que eu queria compartilhar através desse testemunho. Porque um dia eu tive em trevas, mergulhado na tristeza, sem saber se alguém me amava, sem conhecer o Senhor. E eu estava nesse lugar, como muitos hoje estão, nesse mundo que tenta, por mais que ele tente, eu creio que o Senhor não permitirá, assim como permitiu na minha vida, que o amor de muitos se esfrie. Eu me sinto amado, não importa o dia que eu estiver. Eu não consigo abandonar o Senhor porque o meu coração só deseja Ele. Porque no dia que eu estava refletindo nisso, veio à minha mente o versículo do Salmo 139, do 7. E diz, do 6. E diz assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e tão alto que eu não posso alcançá-lo. Os meus olhos contemplavam os céus e desejavam algo que estava lá, mas o meu coração, o anseio pela eternidade repousava em mim, assim como repousa em cada um de nós. Mas eu não tinha consciência, pois o meu entendimento estava obscurecido pela tristeza e eu não conseguia ver o Senhor. Mas o anseio do meu coração buscava nos céus aquilo que está lá, o Senhor Jesus, que morreu por nós naquela cruz. Tão alto que eu não podia alcançá-lo. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá estás. Tu estás lá. E se eu fizer a minha cama no inferno, eis que tu estás lá. Eu estava mergulhado na tristeza, mas não importa a escuridão que você esteja, a presença de Deus ainda te encontra e te resgata. Sabe, isso me lembra quando Jesus desceu ao inferno, lá em 1 Pedro, quando o Senhor fala que o Senhor Jesus desceu e pregou aos espíritos em prisão. Ele pregou lá sobre o batismo de Noé no dilúvio, quando Deus batizou a terra e purificou ela. E Jesus desceu ao inferno e pregou a palavra. Não há lugar aonde o Senhor não possa te alcançar. E eu digo para você hoje que se você estiver num lugar de tristeza, se você fechar os olhos e simplesmente silenciar a sua alma, seus pensamentos e concentrar os seus ouvidos, você pode ouvir o sussurrar do Espírito Santo falando com você. Porque Ele falou comigo. No meu momento de tristeza mais profundo, aquele louvor tocou sem eu saber que era um louvor. E os meus ouvidos ouviram a voz do Senhor, mesmo sem conhecê-lo. E naquele dia Ele começou a trabalhar em meu coração. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Não tem lugar onde você esteja que o Senhor não está. Se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu fizer a minha cama no inferno, eis que tu estás lá. Se eu tomar as asas da manhã e habitar nas partes mais extremas do mar,
Se eu tomar as asas da manhã e por mais distante que seja, a presença do Senhor ainda estará lá. Até lá a tua mão me guiará, a tua mão direita me sustentará. O Senhor, Ele vai te encontrar, não importa onde você estiver. Se você pensa que você está sozinho, sozinha, você não está. Jesus está aí com você, te esperando. E Ele diz lá em Isaías 41:10: Não temas tu, porque estou contigo. Não estejas atemorizado, não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, sim, eu te ajudarei. Sim, eu te sustentarei com a minha mão direita da minha justiça. Eis que todos eles que estavam enfurecidos contra ti, envergonhados e confundidos eles serão, e nada, como nada, e aqueles que lutam contra ti perecerão. A tristeza, a angústia, nada disso vai vencer, porque o Senhor está com você, não importa onde você estiver, a presença dele vai te alcançar. Então não temas tu, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Ele está ao teu lado. Não tenha medo, eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei quando você estiver fraca ou fraco. O Senhor estará com você. Eu te ajudarei. Eu te sustentarei quando você pensar que vai cair. O Senhor vai te sustentar. Porque eu, o Senhor, teu Deus, segurarei a tua mão direita, dizendo-te: não temas, eu te ajudarei. Que essa palavra possa encontrar o seu coração hoje, assim como encontrou o meu coração. Que os seus ouvidos possam ouvir a voz do Senhor, assim como aquele dia o Senhor me encontrou. Então, não desista da vida, não desista de nada. Somente busque ao Senhor. Não importa onde você esteja, o Senhor estará com você. Não importa se disserem que Deus te abandonou, Ele mesmo diz: eu estou contigo. Eu, o Senhor teu Deus. Porque pode um pai e uma mãe se esquecer de um filho, mas o Senhor não se esquece de você. Porque desde o ventre da sua mãe, o Senhor te separou. Antes mesmo de você nascer, o Senhor já tinha te escolhido, pois Ele te teceu no ventre da sua mãe. Ele te fez, Ele te criou. Antes de tudo existir, você já estava no começo. Você já era o princípio do planejamento de Deus. Antes dele criar todo o mundo, no princípio nós já estávamos em Deus. Então Ele já tinha planejado, antes mesmo de criar todas as coisas, criar você. Então, não tenha medo e não pense que está só, porque não importa onde você vá, se for ao mais alto céu, o mais profundo mar, ou mais profunda escuridão de tristeza, ou o mais distante que você esteja, Deus não se esquece de você e Ele não está distante de você. Aonde você estiver, ali a presença do Senhor te alcançará e Ele estará com você. Somente ouça a voz do Senhor, silencie o seu coração, feche os seus olhos e ouça atentamente a voz de um Pai que te chama e diz: eu sou o teu Deus, estou aqui com você. É no sussurro de um vento suave que o Senhor fala ao seu coração. Que Deus te abençoe. Amém.